Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e o tema da aula de hoje é sobre a diversidade. Bom, este tema diversidade, antes ele era muito cobrado nos concursos para prefeituras, né? Eu que já trabalho com isso, já tenho um tempo aí com essa parte de preparação dentro de conhecimentos pedagógicos, e este tema ele sempre era cobrado aí nos editais para a prefeitura. E de um tempo para cá, a secretaria também vem adotando, as secretarias, né, vem adotando aí essa temática. Então vamos prestar atenção aqui nos pontos principais, na essência, né, desta temática e principalmente, que é o que nos interessa, como é cobrada, né, como essa temática é cobrada. Vamos pensar, vamos analisar aqui as questões, né, eu procurei trazer questões sempre colocando aqui a partir de cada ponto para você ter uma noção de como este conteúdo pode ser cobrado. Então, o tema da aula de hoje é sobre a diversidade, né? Diversidade. Bom, o tema, né? O próprio nome, diversidade, significa aí algo que vamos supor, algo que ofereça para nós uma variedade, né? Um leque de opções. É algo diferente, né? De acordo com o próprio dicionário Aurélio, eu trouxe aqui, né? Diversidade é diferente e distinto, né? Diversidade é um leque de opções, ou seja, não é igual, é sim diversificado. Então a diversidade ela vai propor aí essa questão da própria variedade, né? E dentro dessa temática existem outras nomenclaturas também e que as bancas gostam de abordar também, dentro dessa questão de oferecer uma variedade, oferecer um leque de opções, que é a diversidade. Nós temos também a diversidade cultural. A diversidade cultural está relacionada aí justamente a esses costumes de uma determinada sociedade. Então a diversidade cultural ela vai envolver ali questões de culinária, de vestimenta, de crenças, vários outros aspectos, sempre aí relacionados a essa questão de ter uma variedade muito grande relacionados a esses costumes. E tem também o multiculturalismo, que é a reunião aí de várias culturas. Nós temos a diversidade cultural, que é isso que exatamente que eu falei. E aí nós temos aqui um trecho, preste atenção. É um trecho que eu trouxe aqui que vai colocar muito bem a essência desta temática dentro das provas de concurso. É um trecho que é dos PCNs, mas este mesmo trecho ele está aí no currículo e movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que vai tratar ali essa questão da diversidade. Então, tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, que é isso que mais é cobrado aí em concurso, né, e da superação das discriminações, é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão, tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção de sociedade mais plena e democrática. Então, sempre falando aqui da questão de se valorizar essa diversidade e, principalmente, reconhecer esta diversidade. É um imperativo do trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural, né, traço bem característico do nosso país colonizado, quanto a discriminação são entraves. Eles são, sim, entraves à plenitude da cidadania, né? Eles acabam esbarrando aí a questão de se formar o cidadão crítico, né? Essa questão de discriminação e todos esses aspectos negativos relacionados à diversidade que estão presentes, sim, no ambiente educacional. Bom, e aí nós temos aqui duas questões, mas antes de falar dessas questões, lembrando aqui, então, vamos falar dessa questão da valorização, porque é isso que as bancas gostam de cobrar, essa questão da diversidade, mas principalmente aí na questão de valorização dessa diversidade. E, infelizmente, dentro do ambiente educacional ainda há instituições, ainda há situações em que há uma certa omissão, infelizmente, dessa questão da omissão aí desta diversidade. Tudo isso, lembrando que todas as informações que eu trago são informações que são cobradas em concurso público, ok? Então, esta omissão que há ainda dentro de algumas instituições, atrapalha e muito essa questão de valorização. Porque a partir do momento que a equipe, a instituição e o professor não considera aquela diversidade, né, ele acaba excluindo essa diversidade, a partir do momento que isso acontece, isso acaba desvalorizando totalmente, e isso acaba principalmente aí, né, impedindo um avanço da própria sociedade, do próprio meio social, porque o aluno que está dentro da instituição, ele levará ali os seus conhecimentos, né, para atuando ali no seu ambiente social. E a partir do momento que ele não tem esta vivência por conta de uma omissão ali da instituição, então ele não tem também
essa percepção, digamos assim, no seu ambiente social, de se respeitar e conviver com o outro. E aí nós temos aqui justamente duas questões. Lembrando que a diversidade, dentro aqui dessa temática de concurso, ela trata justamente assim de querer da importância da valorização e nós não podemos deixar de falar que essa questão da diversidade, ela deve estar presente, ela deve ser reconhecida e valorizada não somente em aspectos muito específicos, mas em todos os aspectos. Então a diversidade, ela deverá ser reconhecida tanto ali dentro desse ambiente educacional, em todos os componentes que fazem parte ali do processo de ensino-aprendizagem, né, dentro da instituição e dentro do ambiente educativo. Então, o professor deverá reconhecer esta diversidade no momento de se avaliar. Então, na própria avaliação, o professor ele deverá reconhecer essa diversidade, não excluindo, não avaliando, fazendo ali juízo de valor de determinado aluno, e dentre outros aspectos que podem ocorrer aí esta omissão e também pode ocorrer aí este impedimento de avanço, né? Então, a diversidade ela estará presente, deverá estar presente, reconhecida tanto na avaliação, na própria elaboração do currículo, deverá se considerar aí toda a diversidade existente dentro de acordo com a realidade da instituição. Currículo, avaliação, o próprio projeto político-pedagógico, o planejamento, o professor deve sim planejar considerando toda essa diversidade existente ali entre os seus participantes. E veja como as bancas trouxeram isso que eu acabei de falar. Respeito da diversidade, o respeito à diversidade e a busca pela superação das desigualdades devem ser elementos primordiais na elaboração e execução do currículo escolar. Com certeza a questão está correta, assim, aqui trouxe bem justamente na questão da elaboração desse currículo. Então, diante deste currículo deverá sim ter e deve ser tratado como algo primordial. E esta é uma questão aqui do TJ, é um concurso super concorrido. E aqui ele fala, um concurso aqui do STJ diz o seguinte: julgue o item, né, subsecutivo acerca da construção e da gestão do conhecimento das organizações. O gestor deve priorizar na construção coletiva do conhecimento nas organizações a posição de liderança a serviço do grupo, a promoção de mudanças e a construção de parcerias em detrimento, ele colocou, em detrimento da valorização da diversidade. Então, aqui já, em detrimento, ele quis, né, dizer que seria desconsiderado. Então, não. A valorização ela deve ser, sim, considerada em todos esses aspectos. Por isso, então, a questão ficou errada. E essa questão aqui, né, que não coloquei, é a questão, sim, correta. Bom, e aí, as bancas elas gostam muito de cobrar esses conteúdos. E nós temos aqui uma situação que é no cotidiano escolar é possível encontrar manifestações discriminatórias entre alunos, educadores e funcionários administrativos. Esse quadro é particularmente perverso. Significa desrespeito ao aluno na situação direta da sala de aula. Então, o professor, a partir do momento, e aqui entra também a própria qualificação do professor. Dentro da sala de aula, é importante ter, sim, um profissional qualificado para ele poder reconhecer todas essas situações em que possa ocorrer e que também possa também reconhecer essas situações para poder então tratar e além de tratar no sentido pedagógico, né, levando experiências pedagógicas, reconhecimento, principalmente respeito ali entre os participantes. Tudo isso aí envolve a própria qualificação do profissional, porque essa questão de discriminação, ela é algo que vem passando aí, né, durante os anos, geração em geração. E isso também não é sempre as informações sempre com base em concursos públicos. O próprio acesso, por exemplo, à escola, os primeiros indícios de educação aqui no nosso país, nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, isso é algo já que vem sendo propagado. E aí o professor, ele tem esse poder, digamos assim, de parar, né, de impedir essa propagação aí de preconceitos e também essa questão de se evitar ações discriminatórias. Então, é interessante o professor também ser um profissional muito qualificado para poder reconhecer todas essas ações e também trabalhar isto aí dentro de sala de aula. Bom, nós temos aqui justamente a questão de 2018, questão até recente, e aí eu trouxe justamente isso que fala sobre a competência dos professores diante dessa questão da diversidade, que é algo também
deverá ser levada em consideração e que também cai em concurso. O dia a dia de uma escola apresenta situações que deveriam acabar com preconceitos ou minimizá-los, né? Rever atitudes e valores que estejam em desacordo com direitos humanos. A respeito desse assunto, então vai falar que a competência dos professores advinda da formação superior e continuada pode contribuir para a superação de preconceitos e formas de discriminação no ambiente escolar. Exatamente isso, sem dúvida, sim, pode contribuir, sim. E esse reconhecimento da valorização cultural é necessário, sim, para o desenvolvimento do nosso país. Bom, dentro dessas questões que foram mencionadas, dentro da temática, né, diversidade, aparecem aí algumas palavrinhas. É interessante você saber, você reconhecer essas palavrinhas dentro da temática da diversidade, né? Nós temos aqui o estereótipo. O estereótipo é quando se colocam ali características de determinada pessoa, determinado objeto, e essas características podem ser verdadeiras ou não, elas vão sendo propagadas aí com o passar do tempo e de uma forma muito generalizada. E nós temos também o preconceito. O próprio nome já fala, preconceito. Quando eu faço um conceito ali sobre determinada pessoa, sem mesmo conhecer ou saber se aquilo é verdade ou não. A discriminação está envolvida a própria ação. É quando se há ali uma própria ação, a discriminação está relacionada a algo comportamental mesmo. E a valorização é importante, inclui as especificidades que cada região possui, assim como suas características principais. Então, dentro das próprias dessas características, é interessante aqui, falando sobre as regiões, né, existem ali, cada região possui sua característica e essas características devem ser valorizadas dentro deste ambiente. Infelizmente, há algumas situações em que essas características são até condenadas pelos próprios participantes e levando ali a essa omissão dessas características. É interessante que dentro desse ambiente essas características sejam valorizadas e sempre dessa perspectiva de se reconhecer essas diferenças. Bom, lembre-se, considerar a diversidade não significa recusar a existência de características comuns, porque infelizmente ainda acontece isso. Existe ali, considerar a diversidade não é simplesmente excluir o que está de diferente, de acordo com os padrões, né, o que está de diferente ali dentro do ambiente. Isso não é reconhecer. Reconhecer é quando você trabalha, isso você consegue fazer com que os participantes reconheçam e, principalmente, conseguem fazer aí um trabalho com muito respeito e valorização. Considerar a diversidade faz parte da construção de uma identidade nacional que é criada e recriada continuamente com a capacidade diversa que o ser humano possui. Bom, aqui nós temos a questão de 2018 que fala justamente sobre esta questão, as diferentes modalidades de família, e aqui eu trago aqui justamente essa questão de se excluir o que é diferente, que eu falei aqui no slide anterior. Bom, dentro dessa temática, diversidade, é interessante, muito interessante você perceber essa questão de que da situação em que há a exclusão e da situação em que há a valorização. Bom, justamente aqui eu trouxe uma questão de 2018, dentro dessa temática de diversidade, que vai tratar justamente aqui desses fatos, né, que foram passados aí de geração em geração, vão sendo propagados ao longo dos anos, mas que é interessante, aí o professor tem essa competência, ele tem esse poder de parar essa propagação. E aqui, essas informações não são informações, são informações retiradas, não são informações tiradas da minha cabeça, são informações retiradas dos próprios documentos oficiais, por isso que eu trago aqui para vocês. E aqui tem um ponto muito importante, ele deu um exemplo aqui, uma questão de 2018 dentro dessa temática de diversidade, né? Como eu falei, a diversidade está presente, deve ser valorizada, não somente em pontos específicos. Como eu falei, pode ser em todos os elementos do processo de ensino, como avaliação, currículo, PPP, e também não é somente a diversidade ali de cor de pele ou de crença. Existe a diversidade em várias temáticas, e esta questão de se valorizar essa diversidade que é o ponto-chave aqui das bancas de concurso. Aqui ele trouxe um tema que justamente a gente pode até tomar como exemplo. Antigamente, ali, quando eu ainda estava no ensino fundamental, os livros didáticos ou a escola em si ainda não discutia tanto como é hoje esse assunto,
ele está em evidência, é cada vez mais discutido e cada vez mais debatido aí entre os estudiosos. E naquela época, por exemplo, não levava muito em consideração determinadas situações dessa diversidade. Então, as famílias apresentadas ali, por exemplo, nos livros didáticos, eram famílias totalmente padronizadas. E aqui ele trouxe essa questão de que mudou isso, e justamente isso você tem que saber. Mudou, sim, apesar das suas convicções próprias, ou apesar do que você acha, né, você aí como educador, como pessoa acha ou não, o que importa aqui pra gente é justamente o concurso. E nós temos, dentro dessa concepção de concurso, tem sim essa afirmação de que tudo isso vem sendo mudado. E aí nós trouxe aqui a questão de 2018, a própria padronização aí da família, que hoje é ignorada e não é mais ignorada. Hoje já consegue-se aí discutir, levar aí esses assuntos, essas temáticas para dentro das salas de aula, principalmente aí dentro dos temas transversais que nós conhecemos tanto. E aí preste atenção como a banca trouxe. Em geral, as novas metodologias de abordagem familiar ignoram a diversidade de modelos familiares. Ele deu uma situação aqui das transformações significativas e ele falou que isso é ignorado, esses modelos, né, de diversidade de modelos familiares. Não é mais ignorado. Hoje já consegue-se aí já perceber e trabalhar isso, por isso a questão ficou errada, não é ignorado. Com o passar dos anos, isso aí foi mudando e vem mudando cada vez mais. Bom, desigualdade. Lembrando que a desigualdade, eu coloquei aqui, né, da questão do fator socioeconômico, ele não é o único, ele é um dos assuntos, uma das temáticas que pode sim gerar a desigualdade. Por quê? Quando se fala em diversidade, também vem junto aí o pacote aqui dentro de concurso, dentro das questões, vem a questão da própria desigualdade também, ela sempre é abordada. Mas lembrando que desigualdade não é o mesmo que ser diferente. Desigualdade é diferente de ser diferente, não é a mesma coisa dali da própria diversidade. A desigualdade é quando a situação ela está relacionada aí ao próprio acesso. Então, a desigualdade é quando ali a situação gera um acesso, né, gera ali um impedimento ali, a questão de ter ou não o acesso, gerando ali uma disposição hierárquica. Aí sim haverá a desigualdade. Eu coloquei aqui os fatores socioeconômicos, por exemplo, é importante, mas não é o único fator que gera desigualdade, não. Nós temos aqui, pode passar, nós temos aqui justamente outras causas e consequências, eu trouxe justamente o que a ONU coloca aqui como causas e principais motivos dessas desigualdades. Nós sabemos que no Brasil há, sim, a desigualdade social. Nós temos questões aqui que envolvem e que geram desigualdade, e é interessante saber que desses pontos, né, mas sempre a desigualdade estará relacionada aí ao acesso. Quando não se tem esse acesso de forma igualitária, aí sim nós temos a desigualdade aí, gerando uma disposição hierárquica. Então, insuficiência de acesso à educação e de qualidade pode mudar, por exemplo, uma família que tem um acesso, que tem condições, por exemplo, de se oferecer ali para o seu filho bons livros, bons materiais, acesso à cultura, acesso ao teatro, ao cinema, tudo isso essa família tem condições e pode oferecer. Este aluno, essa criança, ela terá sim um acesso muito maior, e aí isso é uma questão ela não está em pé de igualdade, por exemplo, de uma criança ou de um aluno em que os pais são analfabetos, por exemplo, não têm condições de oferecer bons livros, não têm condições de oferecer uma escola com uma infraestrutura. Então, aí sim haverá essa questão da desigualdade. Então, existem vários pontos, além da situação financeira. Política fiscal errada, baixos salários, com certeza, problemas de acesso, serviços fundamentais, a própria saúde, transporte público e saneamento básico. E aqui nós temos uma questão para a gente resolver. O currículo e movimento da Secretaria de Educação visa definir ações pedagógicas que tratem de como as diferenças são produzidas pelas relações de assimetria e desigualdade existentes na sociedade. Sem, no entanto, ele coloca aqui, sem, no entanto, promover discussões aprofundadas acerca dessas diferenças. Justamente a questão está errada, o currículo e movimento da Secretaria de Educação, ele busca, sim, essas discussões e trabalha, sim, com essa temática. A questão está errada por conta aqui dessa frase, sem, no entanto, promover as discussões. Ao reformular o currículo, as instituições devem considerar a diversidade sociocultural dos estudantes, bem como de suas comunidades
dos biomas e dos territórios em que se situam. E dessa forma, questões geográficas, culturais, sociais e étnicas poderão influenciar o currículo. Com certeza, na elaboração do currículo, todas essas questões, sim, poderão, influenciar, e aqui fala sobre a questão de considerar a diversidade sociocultural dos estudantes. A questão está certa, sim, depois de realizar depois de analisar a realidade existente, né, os envolvidos deverão agregar todos esses fatores aqui, a questão está correta. O respeito à diversidade e a busca pela superação das desigualdades devem ser elementos primordiais na elaboração e execução do currículo escolar. Sim, a questão está correta, né? Superar essas questões de acesso, né? Dando igualdade de acesso, igualdade de acesso e permanência na escola, por exemplo, e a questão de desconsiderar o respeito à diversidade, a questão está correta. Bom, aqui no contexto da educação, a questão da diversidade cultural está colocada no sentido de... Então, ele traz aqui a questão da diversidade cultural. Então, não opor igualdade e diferença, justamente isso aqui, não se opor, né, a esta igualdade e diferença, mas negar a padronização, com certeza, não querer padronizar, considerar sempre essas diferenças, lutar contra todas as formas de desigualdade e trabalhar pelo reconhecimento das diferenças. Seria justamente essa questão, sim, a questão aqui seria a letra A. Bom, a diversidade é entendida como construção histórica, cultural e social das diferenças. Com base nessa afirmação, entende-se por diversidade no contexto escolar. Então, ele quer saber aqui o que entende-se por diversidade. Quando você tiver uma questão de múltipla escolha, você já tiver um domínio do conteúdo, por exemplo, diversidade. A diversidade é considerar todos, né? Seria um leque de opções, como eu falei ali. Então, ele quer saber, entende-se por diversidade no contexto escolar. Só os negros, não os quilombolas, as pessoas com necessidades especiais, não, seriam todos. Todos que, por sua diversidade, costumam ser tratados socialmente de maneira desigual e naturalizada. Assim, esse naturalizado é justamente aquele caso da omissão que eu falei. Você está ali diante da diversidade, há ali uma diferença que deve ser trabalhada, que deve ser respeitada e deve ser valorizada, e o professor ele se omite, né, tratando ali aquilo como de uma forma desigual e naturalizada, como se fosse natural. Então, justamente isso daqui, questão está correta. Bom, que nós temos mais uma, as estratégias e procedimentos de avaliação mais eficazes para atender à diversidade. Então, ele coloca aqui a diversidade, né, dentro dessas estratégias, dentro das estratégias de avaliação. Qual seria aqui a mais adequada? Aquelas nas quais predomine a reprodução completa dos conteúdos. Não, visar somente a reprodução dos conteúdos já não é a melhor forma de se considerar a diversidade, porque você estará focado somente ali naquela reprodução de conteúdo. Essa letra aqui já ficou errada. As mais eficazes para atender à diversidade e que fazem a avaliação um instrumento para gerar informações que permitam fundamentar as decisões dos professores e orientar as atividades dos alunos. Seria justamente aqui, sim, seria a questão, a letra B. Bom, essas foram as principais informações sobre diversidade. Espero vocês aí no próximo vídeo.